lá. 1, 2, 3. Vamos lá, sejam abençoados. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, irmão, por favor, amigo que está aqui. No livro de Atos, capítulo 27. Nós vivemos um tempo tão difícil, né? Sei que alguns devem estar aí apreensivos. Talvez alguns aí até nem deveriam, mas estão aí tentando acompanhar resultado de eleição. Fica tranquilo, irmão. Você olhando ou não olhando, o resultado vai ser o mesmo, né? Então, daqui a pouco sai, daqui a pouco a gente sabe qual foi a vontade soberana de Deus para o Brasil e para o Espírito Santo. Mas a gente vive um tempo tão difícil, um tempo tão complicado. Hoje eu estava servindo a Jesus, servindo a igreja dele. Tivemos ali Meaípe, depois fomos a Anchieta. E a gente estava conversando lá com algumas pessoas sobre esse polarismo que se tornou, sobre essa realidade que muitas vezes dentro de uma igreja você tem assim, quase que dois times gladiando, quase que dois times competindo para ver quem de fato vai ganhar o jogo. E como isso entristece o coração. Olhando a realidade atual, eu fico pensando, pai que olha para sua casa e vê filho brigando com o outro. Pai que olha para a família e chega em casa do trabalho, quando chega em casa, os irmãos estão todos discutindo, brigando com o outro, porque eu prefiro o café, o outro diz, mas você tomou meu Toddy, né? Então eu fico imaginando o coração de um pai quando chega em casa e vê a casa toda desorganizada, porque alguém pegou um pedaço de madeira e tentou acertar a cabeça do outro, e o outro tirou um quadro da parede, arremessou, e a casa toda bagunçada, um verdadeiro caos. E assim, na verdade, eu tive a oportunidade de ter o meu direito de cidadão agora à tarde, quando voltei dos meus... E no local que eu voto, assim, é bem com muito, uma zona eleitoral muito grande, e muitos policiais ali acalmar os ânimos, que elas já estivessem celebrando uma pré-vitória, daquilo de Deus, caos, e alguém disse do lado assim, ainda bem que isso vai terminar hoje. Tenta uma pergunta, será que vai terminar mesmo? Será que vai acabar esse caos que a sociedade vive? Será que vai terminar com o resultado das eleições? Bom, a nossa oração é que, de fato, aquilo que foi declarado ontem aqui na vigília, tão poderosa, meu Deus, se você não vê, irmão, só lamento por você. Tenho que lamentar mesmo e orar a Deus que você tenha outra oportunidade como a que nós tivemos. Que noite preciosa, que noite maravilhosa, que tempo especial de visitação de Deus. E foi ou não foi, Edivaldo? O que é isso? Que vigília foi aquela? Dava para virar a noite toda, né, irmão? Tempo especial. Ontem nós declaramos aqui, declaramos contra toda a idade, contra o cenário político que nos sinaliza coisas tão ruins. Declarou mesmo um tempo de paz, um tempo de pão, um tempo da visitação de Deus sobre o Brasil. Declaramos mesmo sobre essa bandeira, sabe, as palavras proféticas liberadas sobre o Brasil desde o finalzinho da década de 50. Tantos profetas Deus aqui do mundo inteiro para colocar os pés no Brasil, levantar a mão sobre a bandeira, declarar tanta coisa preciosa acerca do Brasil. Ontem nós concordamos aqui em oração. A palavra do Senhor não volta vazia, porque independente de quem se assentar na cadeira do presidente, Jesus é o Senhor do Brasil, Jesus é o Senhor da nação. Eu li a Bíblia inteira, irmão, o Cordeiro venceu no final da história, ele vencerá, nada pode deter a igreja do Senhor, nada pode parar o mover de Deus sobre a terra. Não é governo, não é ideologia, nada disso. De fato, a igreja, ela está acima da circunstância. A igreja com letra maiúscula, está acima das circunstâncias, porque a Bíblia diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Sabe, eu tenho o privilégio de vez em quando de viajar de avião, e é tão tremendo, uma cena que marca muito, é que às vezes decola aqui, o tempo está tão... E quando o avião passa das nuvens, a gente vê o sol brilhando lá, parece que tem tempestade, nem parece que tem confusão. A gente sai do aeroporto, eu estive agora lá no Rio, a gente sai do aeroporto de Galeão, aquela confusão, aqueles alto-falantes falando em gente esbarrando em lado, aí você entra no avião, 145
ali, aquele corredorzinho, o avião chega lá em cima, um silêncio, uma calmaria, sabe? Quando o avião atinge ali a altitude inteira, nem parece que você está a 700 km por hora, 450 km por hora, porque lá alguém já disse que acima do sol sempre está brilhando, verdade? Então a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós estamos num lugar muito mais elevado do que esse lugar de confusão, de caos. Claro, nós somos cidadãos, nós somos humanos, a gente veia, né? Às vezes a gente exagera um pouco, às vezes passa um pouco do limite, a gente é afetado pelas opiniões, a gente é afetado muitas vezes pelas circunstâncias, mas não tenha dúvida, meu irmão, não tenha dúvida, a vontade soberana de Deus sempre prevaleceu e sempre prevalecerá. O nome de Jesus será exaltado, será glorificado, independente das circunstâncias. Mas é fato que nós vivemos uma realidade que nós podemos até chamar assim, caos. Caos, a sociedade está mergulhada num caos. E assim, dependendo do que vai acontecer à frente, talvez em alguns aspectos o caos até aumente. Mas a realidade é essa, nós vivemos mergulhado no caos. A família está assim à beira do caos, sabe? A economia está à beira do caos. A gente vê tantas notícias que nos apavoram, mas olha, queridos, países aí fora estão vivendo situações muito mais complexas do que o Brasil. Nós temos ali em bairro de Fátima uma colônia de venezuelanos. Você sabe muito bem, deve acompanhar aí os noticiários. Muitos venezuelanos deixaram a Venezuela por conta lá do regime ditatorial e entraram por Roraima e se espalharam pelo Brasil inteiro. E nós temos aqui no bairro de Fátima uma colônia com 27 venezuelanos. E eu estou até aprimorando meu espanhol para evangelizá-los. Você sabe que eles me cobram demais ter um culto de manhã? Eu vou te explicar por quê. Porque todos eles trabalham, a prefeitura inseriu esses venezuelanos nos food trucks. Quem já foi nas pracinhas ali de Jardim Camburi, você for naqueles food trucks ali, naqueles trailers, você vai observar que tem sempre alguém falando espanhol, tem sempre alguém falando um pouco arrastado. Esse foi um projeto da prefeitura de Vitória para absorver essa mão de obra, não deixá-los aqui como moradores de rua. E eles trabalham muito, irmãos, trabalham muito. Essa turma da alimentação, essa turma que vende comida em lanche, eles começam 3 horas da tarde, vai parar meia-noite, 1 hora da manhã. Ontem mesmo saímos daqui da vigília e fomos lá, né? E ainda bem que tinha uma lá para nos atender ainda, né? Mas aí a gente vai lá conversar com eles e fala sobre a igreja e mostra as fotos, e eles seguem a gente no Instagram. E toda vez que eu vou lá, eles dizem: pastor, tem que fazer um culto de manhã para a gente poder ir lá participar, né? E a gente conversando com eles, e eles contando as histórias, irmãos. Assim, é de cortar o coração, sabe? Um jovem casado que na divisa com Roraima foi arrancado, assim, puxado a mão da filhinha, e ele entrando para o Brasil e vendo a filhinha sendo levada de volta, assim, por policiais. Sabe? Homem casado que teve que abandonar a esposa para trás, filhos que deixaram a mãe para trás, jovem que a mãe dele é juíza lá na Venezuela. E sabe quanto é que ela ganha de salário? O equivalente a R$15 por mês. Uma loucura, irmãos. Uma loucura. Não tenha dúvida, irmão. Se você estudar um pouquinho a realidade das nações, você vai ver que o mundo está mergulhado num caos. Um caos. Não é de hoje que isso acontece. Isso não tem a ver com a eleição de agora. Claro que não. Não estou de forma nenhuma apontando isso. O mundo sempre esteve em decadência, desde que o pecado entrou no mundo. Alguém já disse, nessa semana nas células nós conversamos sobre isso, alguém já disse que o último lugar que o homem teve paz foi no Jardim do Éden. O último lugar que de fato o homem teve paz foi no Jardim do Éden. A partir do momento que o homem teve que ser expulso do jardim, ter o seu salário, sua comida produzido pelo esforço das suas próprias mãos, lutar pelo seu pedaço de terra, disputar muitas vezes um local geográfico, acabou a paz. O pecado trouxe o caos ao mundo. E nós estamos vivendo hoje uma consequência de uma eleição? Não. Uma consequência de um partido político? Nunca. Não, nós estamos vivendo hoje um caos que é resultado do pecado da humanidade. Cada vez mais, o mundo, resultante desse pecado praticado pelo homem no Jardim do Éden, acabou se tornando o mundo que era um lugar de paz e tranquilidade. Todas as tardes, o Senhor vinha visitar
o homem no jardim. Era um lugar de tranquilidade. O homem podia se assentar à beira do rio, os rios lá que hoje cortam o Iraque, o Irã, aquela região, né? O homem podia sentar-se à beira daquele rio ali e simplesmente ficar o dia inteiro, se quisesse, ouvindo o barulho das águas. Estendia a mão, pegava uma árvore, não da árvore do fruto da vida, mas qualquer outra ele podia pegar. E ele vivia uma paz incrível. E se ele quisesse simplesmente montar uma cabana e passar o dia inteiro dormindo, descansando, Deus não se importava com isso. Era um lugar de paz. O homem passeava com os animais, brincava com eles. Era um lugar de paz. Desde que o pecado entrou na história da humanidade, esse lugar de paz se tornou um lugar de caos. É uma realidade. Agora, e aí? E aí? É a palavra que eu tenho para você nessa noite. Existe esperança em meio ao caos. Existe esperança em meio ao caos. Você abriu sua Bíblia aí em Atos 27? É uma história incrível do apóstolo Paulo. Ele já era apóstolo. Ele já tinha sido chamado por Deus para ser um pregador do evangelho nas nações da terra. Ele recebe então uma palavra do Senhor, e através da vida dele, através da vida de Paulo, o evangelho chegaria até a sala do imperador de Roma. Deus fala para Paulo algo que era improvável naquele tempo. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, quando Deus te falar algo que é improvável, acredite, porque Deus é o Deus das coisas improváveis. Quando Deus te falar alguma coisa que todo mundo duvida, mas foi Deus que te falou, acredite, confie, porque Deus é especialista em surpreender os incrédulos. Paulo, ele se converte, mas você precisa lembrar que Paulo, antes de se converter, ele servia ao Império Romano. E quando ele se converte, Deus fala para Paulo: eu vou levar você de volta lá no palácio do imperador, aonde você serviu tanto tempo. Eu vou levar você lá e você vai pregar a minha palavra lá. Através da sua vida, Paulo, o evangelho vai chegar a Roma. Meu irmão, talvez hoje, para quem tem empresas aéreas, que num dia a galera chegou lá na Europa e já estava mandando foto para a gente, talvez você pense, tudo bem, é só pegar um avião. Você não está entendendo. Nós estamos falando num tempo que as viagens demoravam meses e meses. Era uma enorme dificuldade logística para se pensar em viajar de uma cidade para outra. É por isso até, está aqui nosso professor de história, né? Que, por favor, se eu falar alguma coisa errada, levanta a mão, vem me corrigir. É por isso até que se criou a história de todos os caminhos levam a Roma. Roma, de forma muito estratégica, foi abrindo estradas para facilitar a logística, a chegada dos seus exércitos. Roma foi abrindo caminhos para que outras pessoas pudessem chegar a Roma e a cidade ser melhor habitada. Isso levou desenvolvimento para Roma. Mas aqui, quem estuda a história e quem lê a Bíblia, sabe que Roma tinha um coração extremamente fechado para Deus. Era uma sociedade politeísta, era uma sociedade idólatra, era um povo que, até hoje, quando olha para o Apocalipse e fala assim de Roma, a gente pensa logo em quê? Imoralidade, não é? Na história você tem vários ícones aí, que mexe com o imaginário popular, porque era um povo assim extremamente idólatra, distante de Deus, imoral, assim, sanguinários, só queriam saber de ganhar, de conquistar, de aumentar o império. E Deus chega para Paulo e fala assim: pois através de você, o evangelho vai chegar nesse lugar tão difícil. Será que você pode levantar sua mão direita? E eu quero profetizar, meu irmão, através da tua vida, a mensagem do evangelho, a palavra de salvação, a verdade de Deus vai chegar a lugares que você nem imaginava. Através da tua vida, Deus vai te usar na escola, na universidade, no trabalho, no condomínio. Deus vai te levar de volta à cidade dos seus pais. Deus vai te levar de volta aonde você nasceu, para que você seja uma referência de vida transformada pelo evangelho. Através da sua vida, nações vão conhecer o evangelho, o sertão vai ser alcançado por Jesus. Aonde havia idolatria, imoralidade, a mensagem de salvação chegará através da tua vida. Deus continua levantando os Paulos dessa geração para sair da zona de conforto, para sair do lugar comum. Creia nessa verdade. Eu imagino que quando Deus fala para Paulo assim: Paulo, através de você, o imperador vai conhecer o evangelho. Paulo diz: como?
Impossível. E Deus diz, pois é, então, você está falando com o Deus do impossível. Impossível, pois é, você está falando justamente com Deus das causas impossíveis. Meu irmão, e não é que Deus mexeu os pauzinhos? E não é que Deus provocou uma prisão na vida de Paulo? Eu preciso te ensinar isso aqui também. O profeta Isaías diz assim, porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são muito mais elevados que os nossos pensamentos. Meu irmão, muitas vezes Deus vai provocar circunstâncias que você não gosta, não quer, para que a vontade soberana dele se cumpra através de você. Deus disse para Paulo assim, você vai chegar em Roma, você vai pregar o evangelho para o imperador, custe o que custar, doa quem doer, leve o tempo que levar, você vai chegar em Roma. Paulo só não contava que para isso ele tinha que ser preso antes. Quantas vezes já aconteceu comigo isso, irmãos? Deus fala algo comigo e eu disse, topei, tô dentro, Deus. Eu só não contava que eu ia ser traído. Eu só não contava que eu ia ser abandonado no meio do caminho. Eu só não contava que eu ia ter que tirar dinheiro do bolso. Deus deu uma palavra para Paulo. E junto com essa palavra, que é uma promessa, vem um processo. Toda promessa passa pelo teste do processo. E muitas vezes o processo será doloroso. Entre a palavra que Deus liberou para Paulo e o cumprimento dela, dele chegar em Roma e pregar para o imperador, tinha uma prisão no meio do caminho. A gente logo pensa que se Deus vai me usar, ele vai me promover, né? Não é assim? Mas olha aqui, a prisão no tempo de Paulo não tinha nada a ver com promoção, pelo contrário, a prisão tinha a ver com decadência. As prisões naquele tempo geralmente eram subterrâneas. Então, ao invés de Deus chamar Paulo e dizer para ele, vou te colocar num lugar alto, Deus diz, vou te colocar lá no buraco, lá no fundo, lá no fosso. Mas eu vou cumprir a palavra que eu liberei sobre a tua vida. Entre a promessa de Deus e o cumprimento dela, tinha um processo e uma prisão no meio do caminho. Paulo é preso. E quando Paulo é preso, olha aqui, irmão, essa é chave para você. Quando Paulo é preso, o que ele faz? Ele tinha dupla cidadania, ele tinha cidadania romana. Então, quando ele é preso e ele vai ser julgado, ele usa a sua autoridade, ele usa a sua cidadania romana para impor algo. Ele diz, não. Você, é o que está acontecendo meio aí agora aí no Brasil, né? Meio assim, Paulo diz, vocês não têm autoridade para me julgar, não. Eu só posso ser julgado lá em Roma porque eu sou cidadão romano. Paulo exige o direito de cidadania dele, diz, aqui vocês não têm competência para me julgar. Eu preciso que vocês me levem a Roma. Meu irmão, quem estava na vigília ontem ouviu eu falar sobre intencionalidade. Sabe por que muita coisa não acontece na sua vida? Você não é intencional. O contrário de ser intencional é ser aleatório. A gente age na aleatoriedade. Foi legal você esquecer a palavra no meio da oração? Foi legal, não foi? E foi legal que você espontaneamente parou e disse, esqueci, e alguém te ajudou. Isso é oração, irmão. Fica procurando palavra difícil para falar, e às vezes não consegue, e aí inventa outra no lugar. Não. Senhor, eu esqueci aqui. Eu lembro uma vez quando eu era pequeno, mamãe pediu para eu orar, e a gente estava na casa dos meus primos, Simone, lá em Nanuque. Aí mamãe falou assim, na hora da ceia do Natal, né? Aí mamãe fala assim, queria pedir o Celo que orasse. Um monte de primo que eu nem... Aí eu começo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, obrigado por Jesus ter nascido, obrigado, Senhor, por essa mesa maravilhosa aqui, Jesus, obrigado por minha mãe, obrigado por minha avó, obrigado por minha tia, obrigado, Senhor, por fulano, obrigado por cicrano, obrigado por, eu esqueci o nome dele agora, mas o Senhor conhece, Jesus. Aí aquele monte de primo que eu não sabia o nome, e aí eu fui tentando lembrar e não conhecia, aí uma hora eu olhei para o lado assim, mãe, a senhora continua a oração, porque é muito primo para eu lembrar o nome. No meio da oração eu fiz isso, que graça, né? Podia orar, Senhor, abençoa todos os meus primos aqui nessa noite, em nome de irmão. Eu quis falar o nome de cada um, vai a bestagem, né? Caí na bestagem, tentar falar o nome de todos eles ali, paguei um mico na oração, né? Mas, olha aqui, a gente é aleatório, a gente não aprendeu a ser intencional, e Paulo é um exemplo para nos ensinar a sermos intencionais, porque olha só, quando Paulo é preso, ele lembra da promessa que Deus fez.
Sabe o que ele pensa? Ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar se debatendo, tentando procurar culpado pelo qual ele estava preso ali, sabe o que ele pensa? Isso não é um problema, isso é uma oportunidade. E quando ele está preso, e os juízes de Filipos, da cidade de Filipos, quer julgar ele, ele fala, vocês vão ter que me levar para Roma. Paulo já estava matutando, como diz lá na Bahia, já estava matutando as ideias. Eles vão ter que me levar em Roma, e me levando a Roma, eu cumpro a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Pois bem, Paulo tinha direito mesmo disso, ele não estava usando de subterfúgios, ele não estava usando das brechas da lei, não, ele estava usando de direito legal que ele tinha como cidadão romano, de ser ouvido pelo César romano. E preparam a viagem então. Naquela época, eram os navios que cruzavam o Mediterrâneo. E aí ficam meses preparando essa viagem, prepara navio, e prepara a embarcação, e prepara toda a bagagem, e prepara os tripulantes. E agora pega os presos que estão lá, para serem julgados, para serem ouvidos, ou até já para serem condenados mesmo, e colocam no porão desse navio, você já deve ter assistido algum filme desse, coloca no porão desse navio, bota um remo enorme na mão desse cara, e aí um capitão está ali dando a voz de comando, rema, 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 e um chicote estalando nas costas, e eles iam remando, e o navio ia cruzando o Mediterrâneo, até chegar onde queriam chegar. Tudo preparado, pega Paulo, outros presos, coloca no navio, viagem marcada para Roma. Aí olha o que acontece, acompanha a leitura do capítulo 27. Então, quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, Roma, capital da Itália desde aquela época, né? Quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, entregaram Paulo e alguns prisioneiros a um centurião. O centurião era um oficial que cuidava de 100 presos, 100 prisioneiros, por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio, Adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco também um tal Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte, chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu a liberdade de ir até aos seus amigos para revigorar-se. Olha só, Paulo está com os prisioneiros lá no fundo do porão lá. Coisa feia, situação deplorável. Aí tem um amigo lá, Deus sempre levanta um amigo no meio do caos para nos socorrer, irmãos. Aqui diz que Deus levanta um homem para levar vigor novo, para revigorar Paulo, para dar renovo, para dar uma oportunidade de Paulo subir até a proa do navio, para dar uma respirada. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho experimentado isso no meio do caos, Deus levantando amigos para trazer vigor novo, para trazer renovo, uma palavra de esperança, nem que seja um abraço. Deus sempre faz isso. Deus sempre faz isso. Ele sempre providencia aqueles que estão ao nosso lado, independente da quantidade que estão contra nós. Olha para o seu irmão, abençoa ele e fala, tem alguém do seu lado. Está todo mundo contra mim. Fale mais sobre isso. Porque nessa casa ninguém me apoia. Fale mais sobre isso. Porque nessa igreja ninguém me entende. Fale mais sobre isso. Deus sempre tem alguém que Ele preserva. A Bíblia diz que desde o Antigo Testamento, a Bíblia nos fala que Deus sempre guarda um remanescente para cumprir a boa vontade dEle. Deus levanta naquele barco, naquele navio, alguém para ser o apoiador de Paulo. Para tirar ele de vez em quando das madrugadas lá da escuridão e dizer, vamos lá em cima, vamos dar uma respirada, vamos lá tomar um arzinho fresco, vamos lá bater um papo com seus amigos que estão lá do outro lado do navio. Deus sempre levanta pessoas assim. E quando partimos dali, fomos navegando abaixo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E navegando através do mar da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, uma cidade, uma verdadeira aula de geografia esse capítulo aqui, né, Fernando? Pelo amor de Deus. E o centurião, tendo achado um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele, trocou de navio. E
navegando lentamente durante muitos dias, percebe? Era uma coisa complicada, era uma logística pesada, irmãos. Não era assim, não, logística pesada. E navegando lentamente durante muitos dias e tendo chegado com dificuldade. Por quê? Você vai entender daqui a pouco. Uma grande tempestade se formou no mar Mediterrâneo. Uma grande dificuldade. O vento não permitia. Então navegamos abaixo da ilha de Creta diante de Salmona. E passando por ali com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo da cidade de Lazéia. E tendo passado muito tempo, a navegação já tinha se tornado perigosa, porque o jejum já havia passado. Então Paulo os alertava, dizendo-lhes: senhores, eu percebo que essa viagem será dolorosa e com muito dano. Olha o profeta se levantando aqui. Muitas vezes você acha que é o inferno tentando trazer contenda. Mas é um profeta de Deus se levantando aqui. Quantas vezes Deus olha para nós e diz assim: sabe essa decisão que você tomou? Sabe essa escolha que você fez? Deixa eu te falar, vai dar ruim. Sai para lá, diabo. Entra no chat do YouTube na sexta-feira e coloca lá: quero pedir oração aos irmãos porque está havendo um grande impedimento. Mas em nome de Jesus e com muito amor no meu coração, eu te digo essas palavras. Muitas vezes o que você chama do diabo se levantando é o céu conspirando a seu favor. Deus levanta um profeta ali. Deus levanta um profeta e está dizendo: olha, eu estou vendo que essa viagem vai ser muito dolorosa. Misericórdia, irmão. Sai para lá com essa boca suja. Não, você não tem fé, não. Não, você é muito negativo. Não gosta de andar com gente negativa, não. Deus usa pessoas para nos alertar acerca dos perigos da vida. Sabe qual o problema? A gente só gosta dos bons portos. Quando o navio chegou nos bons portos, sabe o que a tripulação pensou? Ah, ufa, agora vai ficar legal a viagem. Pois Paulo aproveita que eles estão assim desarmados emocionalmente e diz: pois bem, chegamos num bom porto, mas se prepara, a viagem será perigosa. A viagem será perigosa. Paulo está sendo usado como instrumento de Deus para avisar, para alertar. Ele diz: olha, vai ter muito dano, não só para o navio, mas também as nossas vidas estará em risco. Quantas vezes você ouviu isso durante esse último ano? Quantas vezes nós ouvimos isso nas redes sociais, em mensagens, em conversa com amigo? Olha, não escolhe isso, olha, não vai por esse lado. Nós corremos risco com isso, a igreja corre risco com essa situação. E muitas vezes quem diz: ah, que nada, você não sabe o que você está falando. Você acha que eu estou falando besteira? Não. Olha o que a Bíblia diz no versículo 11. Mas o centurião acreditava mais no dono do navio do que naquilo que Paulo falava. O centurião dava mais ouvido às vozes humanas do que aquele que representava a voz de Deus. Quantas vezes você termina um culto como esse, chega em casa, ou chega no trabalho, ou chega em algum lugar, fala: menina, que culto abençoado. Foi forte, hein? Já usou essa expressão? Eu várias vezes. Foi forte, hein? Olha, Deus usou o pastor e ele falou isso. Aí o cara está assim: sei. Aí depois você termina de contar e ele fala assim: não vai com essa de pastor não, filho, está querendo seu dízimo, tá? Eu nem falei de dízimo aqui, gente. Quem falou foi a Eliane. Briga com ela. Não vai com conversa de pastor não, hein? Ele está querendo é seu dízimo. Quando Paulo chama a tripulação e diz assim: será uma viagem perigosa, nós corremos risco. É quase que Paulo dizendo assim: vamos orar, vamos nos consagrar, vamos nos preparar para essa viagem. Mas a Bíblia diz que o centurião, ao invés de dar ouvidos à voz do homem de Deus, prefere ouvir o dono do navio. Claro, isso aqui se chama o quê? Conveniência. Eu preciso falar sobre conveniência. Eu preciso falar sobre conveniência. Porque muitas vezes, meu irmão, você não está procurando um conselheiro, você está procurando um cúmplice.
Muitas vezes diante do caos, muitas vezes diante de um perigo, muitas vezes diante de uma decisão que você tem que tomar, muitas vezes diante de uma escolha que você tem que fazer, sabe o que você procura? Um cúmplice. É por isso que você fica com raiva de quem fala o contrário do que você está pensando. Ei, eu estou pensando em fazer isso, isso, isso. O que você acha? A pessoa diz assim, peraí que eu vou ali orar. Aí ele vai, ora e volta e diz assim, irmã, deixa eu te falar, não vai por esse caminho não. Ai, sei nem porque eu fui falar com você. Cuidado, cuidado. Nós temos uma tendência de, ao invés de procurar conselheiros, procurar cúmplices, que batam no ombrinho e dizem, vai lá, você tem direito de ser feliz. Não dá ouvido a esse negócio de pastor, não dá ouvido. Ih, esse pessoal, falou, não ouve ela não. Ela está com inveja da sua felicidade. É por isso que ela não quer que você faça isso. Ela está com inveja, porque agora você vai viver uma vida bacana. Não dá ouvido não. Seja feliz. Assinado diabo. Seja feliz. Ser feliz é o que importa. Assinado diabo. Eu tenho dificuldade nenhuma de falar isso, irmãos. Porque até eu já procurei um cúmplice para assinar embaixo de uma besteira que eu queria fazer. A minha sorte é que o Espírito Santo não deixou. Nós temos uma tendência de, ao invés de ouvir a voz do homem de Deus, ficar dando ouvido à conversinha fiada em volta do navio. O texto diz que o centurião, que era responsável por aquela embarcação, ao invés de ouvir os conselhos de Paulo, que era a representação da voz de Deus naquele navio, ele preferia dar ouvido à voz do dono do navio, que claro, queria seguir a embarcação porque ia receber pela viagem. Você acha que o dono daquela embarcação ia querer cancelar aquela viagem? Claro que não. O nome disso é conveniência. É quando nós, ao invés de ouvirmos a voz de Deus, nós damos ouvidos àquilo que é mais conveniente. Cuidado. Cuidado. De conveniência em conveniência vai se criando desobediência. E a desobediência é, de fato, a raiz de todos os pecados. O centurião, porém, acreditava mais no dono do navio, que dizia, não vai acontecer nada não. Eu já viajei em tempestade pior do que essa. E já passei perrengue pior do que esse. Vamos embora, vai dar tudo certo. Está tudo sob controle. Meu. De Deus não, meu. Está tudo sob controle. Eu tenho o controle de tudo. Eu sei o que eu estou fazendo. Quem nunca ouviu essa frase, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Como naquele ponto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali para tentar chegar pelo menos a Fenice, que é um porto de Creta em direção ao sudoeste, ao noroeste, e ali então invernar. Seria o quê? Passar um tempo até a situação melhorar. Meu irmão, muitas vezes Deus vai te chamar para uma pausa, obedeça. Muitas vezes Deus vai te chamar para dar uma invernada, obedeça. Obedeça, é aquela história da águia, que todo mundo deve conhecer aqui, é desde a época do Orkut, que rola na internet. A águia sobe, quando está muito velho, o bico está velho, sobe, vai lá para um lugar alto, procura um buraco lá no penhasco, fica lá catucando com o bico, até o bico cair, aquela história toda, arranca as penas todinha, fica toda pelada, né? Arranha as unhas para que as unhas caiam também, aí fica sem bico, sem unha e sem pena. Pensa a imagem. Pensa tirar uma foto agora dessa águia, sem bico, sem pena e sem unha. Aqui, aí todo mundo está olhando para a águia e está dizendo assim, coitada, acabou, coitada dela, está feia demais, né? Coitada, já era. Aí a águia está dizendo assim, volta daqui a alguns dias. Volte daqui a alguns dias. Aí a biologia diz que poucos dias e aquela altitude é suficiente para penas novas nascerem, para unhas novas nascerem, um bico novo nascer, e aquela águia que todo mundo olhava e dizia assim, já era, acabou, destruiu, morreu, perdeu tudo, de repente ela dá de novo o seu voo rasante para cumprir a missão para a qual ela foi criada. Muitas vezes Deus vai nos chamar para nos recolher, arrancar pena, arrancar bico, ficar todo peladinho lá, esquisitinho. E as pessoas vão dizer o quê? Acabou, já era, perdeu. Não. Olha para mim.
Deus tinha dado uma palavra para Paulo que ele chegaria em Roma. Então, no que dependesse de Deus, Paulo chegaria em Roma a despeito das adversidades. Não são as circunstâncias que definem o seu futuro. Não são as adversidades que definem o nosso destino. Você recebeu uma palavra antes dessa adversidade, ela se cumprirá. Você recebeu uma promessa antes dessa circunstância, essa promessa se cumprirá. Paulo, antes da tempestade, tinha recebido uma palavra: você chegará em Roma. Aquela tempestade, aquele navio, a incredulidade do centurião, nada seria suficiente para barrar, ou para brecar, ou impedir o cumprimento da promessa de Deus na vida de Paulo. Olha aqui, só você mesmo pode impedir que a promessa de Deus se cumpra. Mais ninguém, só você mesmo. E Paulo está ali, aguentando, firme e bravamente no meio daquele caos todo. Ouve uma voz, ouve outra, ouve opinião, o vento sopra, o mar levanta, e ele está ali firme, bravamente resistindo às circunstâncias. Firmado em quê? Firmado numa palavra que ele tinha recebido lá atrás. Nada pode deter um homem ou uma mulher de fé. Amém? A não ser a desobediência desse homem e dessa mulher de fé. Muitos homens de fé na Bíblia sucumbiram porque tinham fé, mas não tinham obediência. Não se trata só de ter fé, se trata de praticar a fé com obediência. Muitos homens e mulheres de Deus fracassaram, sucumbiram, porque embora tivessem fé, não foram obedientes. Deixa eu te falar, olha aqui, a sua desobediência não abona a sua fé, ou o contrário, a sua fé não abona a sua desobediência. A nossa fé não abona a nossa desobediência. Aliás, a Bíblia diz que um dia chegarão alguns diante dele e falarão cheio de fé: mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro. E Jesus responderá: não conheço vocês. Por que você acha que Jesus está dizendo isso? Porque foram homens de fé, mas certamente desobedeceram em algum momento a ordem que lhes foi dada. A sua fé não abona a sua desobediência. Aqueles homens tinham fé, mas queriam ser desobedientes. E Paulo não, Paulo está resistindo bravamente ali, com fé, mas também com obediência, seguindo firme. Versículo 14. Mas não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso. O profeta tinha falado, o homem de Deus tinha falado que a coisa ia ficar apertada. Não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso, chamado Euroaquilão, tinha até nome o vento, e apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. Se entregaram, literalmente eles se entregaram. E correndo abaixo de uma ilha chamada de Clauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Tendo recolhido, reforçaram o navio com cordas. Olha o caos chegando aí, irmãos. Eu quero que você preste atenção agora, que aqui é onde eu quero que você compreenda. O caos chegou, irmãos. Por enquanto o vento está soprando, o barco está dando uma balançada, o profeta está falando, o pessoal está subindo, que nada. Agora o caos chegou. Agora um vento muito forte começa a soprar. Agora o bote salva-vidas que eles tentaram jogar não dá certo, eles tentam recolher. Agora o barco está à deriva, agora o barco está uma loucura. Gente correndo para lá e para cá, tentando amarrar o navio com cordas. Mas ao mesmo tempo tinham medo de ficarem presos pelas próprias cordas. Arriaram as velas para ver se o vento não sopra tanto. Deixaram-se agora levar a deriva. Meu irmão, chega uma hora do caos que a gente perde as forças e a gente se deixa levar. É assim mesmo. Quantos de nós talvez já passamos por essa situação? A gente rema, a gente se esforça, a gente sua, tenta segurar a embarcação no rumo, tenta manter a embarcação ali no rumo e no ritmo, e quando percebe que não tem jeito, o que acontece? Chega. Como dizia o profeta Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Chega.
Chega de remar, chega de me esforçar. Eu estou remando, não tem jeito. Eu estou me esforçando, estou me sacrificando, eu estou me matando aqui e não resolve a situação. Ah, deixa para lá. Se é para morrer, que morra. Se é para sucumbir, que sucumba. Se é para perder, que perca. Chega, eu desisto. Eu sinto mesmo em meu espírito que eu estou falando para muitas pessoas nessa noite. E chegaram numa situação de caos tão grande que já deixaram seus barcos serem levados à deriva pelo vento. Mas deixa eu te dizer, há esperança no meio do caos. Existe esperança no meio do caos. Você não precisa dar fim à sua própria vida. Você não precisa se cortar, você não precisa se ferir, você não precisa se entregar ao álcool, você não precisa se entregar às drogas. Existe esperança no meio do caos. Sendo nós agitados excessivamente, balançados de um lado por outro, por uma tempestade terrível. No dia seguinte eles começaram a aliviar o navio, começaram a jogar as coisas fora. Começaram a se desfazer das conquistas. Gente que não deu conta e jogou fora o casamento. Gente que não deu conta e jogou fora um emprego que pediu a Deus. Gente que não deu conta e jogou fora uma célula que foi presente de Deus para ele. Gente que não deu conta e jogou fora uma amizade, jogou fora um relacionamento, jogou fora um sonho, jogou fora uma conquista. Sabe o que eles começam a fazer? O caos chega num nível tão grande. Sabe o que eles começam a fazer? Jogar fora, jogar no mar adentro tudo que eles tinham conquistado. Meu irmão, é o desespero tomando conta das pessoas. É o desespero tomando conta das pessoas, tentando se salvar de algum jeito. Terceiro dia, nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos, até os aparelhos do navio. Aqui eles já estão loucos, irmão. Aqui já está insanidade. Aqui o caos tomou conta das pessoas, que eles já estão insanos aqui. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Aparelhos do navio, sabe o que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão pegando o leme, arrancando o leme e jogando fora. Se alguém dissesse assim, ah não, a âncora do navio está pesando, então pega essa âncora e joga ela fora. Alguém está dizendo assim, não, são as velas, as hastes. Mas alguém diz lá, não, mas não pode jogar, é o que dá sustentação. Não, mas está pesando o desespero. Aqui já está insano, aqui o povo já está insano. Aqui as pessoas estão no nível de insanidade tão grande que já não dão conta mais de nada. Começam a jogar fora aquilo que na verdade era a sustentação do navio. Ah, meu Deus. Olha o caos instaurado. Olha o caos instaurado. Estava tão complicada a situação que nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias. O dia se tornou noite. Tamanha tempestade. Uma tempestade enorme nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Olha aqui. Olha a palavra-chave aqui. Em relação à tripulação daquele navio, olha ao ponto que chegou. Perdemos toda a esperança de sermos salvos. Eles perderam a esperança. Disseram, agora é só esperar a morte chegar. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles. Paulo se levantou no meio deles e disse, senhores, vocês deviam ter me ouvido. Senhoras, ovelhas, discípulos, vocês deveriam ter me escutado. É o que Paulo está dizendo. Vocês ignoraram os avisos. Vocês ignoraram a palavra profética. Vocês taparam o ouvido para o espírito de profecia que Deus liberou sobre a igreja. Olha o que a Bíblia diz. Paulo se levantou e disse, vocês deveriam ter me escutado, vocês deveriam ter me ouvido e não ter partido de Creta. Assim nós evitaríamos esse dano, essa perda. Agora? Agora que o leite derramou? Agora? O que vou fazer? De repente a gente pensaria, o que nós vamos fazer agora? Esperar, né? Esperar o leão abrir a boca e engolir a gente, né? Esperar o rolo compressor passar por cima de nós e esmagar, né?
Fazer o quê? Vamos lá? Versículo 22, para a gente partir para o final da nossa reflexão. Agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo. Agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo. Eu acho legal quando a Bíblia fala sobre bom ânimo. Porque quando eu ouço na Bíblia que tem bom ânimo, eu entendo que existe um mau ânimo. Ou seja, existem coisas que a gente se animam que não deveríamos nos animar. E existem coisas que a gente usa para nos animar que provocam um mau ânimo. Paulo diz, tenham agora bom ânimo. Tenham bom ânimo. Porque não se perderá a vida de nenhum homem que está dentre vós. Não se perderá a vida. O navio vai se perder. As coisas materiais podem ir embora. As cargas que nós trouxemos, de repente vai naufragar. Agora, as vidas, não se perderá nenhuma vida. Olha aí o versículo 23. Porque esta noite me visitou o anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, dizendo, não temas, Paulo, é necessário que a minha palavra se cumpra e você seja levado diante de César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Versículo 25 para encerrar. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim mesmo como me foi dito. Primeira coisa que Paulo nos ensina aqui, sabe o que é? No meio do caos, você quer recobrar a esperança? Então pare de procurar culpados e assuma a responsabilidade. O tempo e a energia que você gasta procurando um culpado só aumenta o caos. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. O tempo e a energia que você gasta procurando o culpado só aumenta o caos. O que Paulo está dizendo? Paulo diz assim, vocês deveriam ter me escutado. É culpa nossa mesmo que está acontecendo aqui. Vocês entenderam como eu entendi? Vocês entenderam o texto como eu entendi? Alguém entendeu diferente aí? Levanta a mão. Vocês entenderam como eu entendi? Paulo está dizendo, sabe esse caos todo? É culpa nossa mesmo. As nossas escolhas. Não deveríamos ter saído de Creta. Saímos, agora temos que enfrentar. É fruto das nossas decisões. Esse caos todo é fruto das nossas escolhas. Sabe o que Paulo está me ensinando? Meu irmão, você quer ter esperança no meio do caos? Pare de procurar culpados, assuma a própria responsabilidade. Fui eu que baguncei essa casa. Alguém já disse, ao invés de reclamar que a casa está suja, fecha a janela. Entra muita poeira. Entra muita poeira. É a Vale, deve ser a Vale. Uma voz antiga diz, ao invés de reclamar da sujeira na casa, fecha a janela. Você quer ter esperança no meio do caos? Não gaste tempo nem energia procurando culpados. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Esse caos não é culpa do vento. Esse caos não é culpa do Criador. Esse caos não é culpa do pastor. Esse caos não é culpa da minha cunhada. Esse caos não é culpa do meu patrão. Nós saímos do porto de Creta quando não deveríamos ter saído. Pratique a autorresponsabilidade. Assuma a responsabilidade sobre o caos. Certamente, se o vento está soprando muito forte, você e sua vela. Mas sabe o que Paulo nos ensina também? Para ter esperança no meio do caos? É preciso trocar o medo pela coragem. Ah, mas pastor, é difícil. Eu sei. Só que olha que coisa interessante. Medo é uma decisão. A gente decide ter medo, sim ou não? Medo é uma decisão. Agora que coragem também é. O mesmo trabalho que você vai ter para ter medo é o mesmo trabalho para ter coragem. Decida trocar o medo pela coragem. Enfrente as adversidades com o olhar levantado e erguido. Enfrente as dificuldades, crendo que há uma palavra, uma promessa sobre você. Não deixe que o medo te paralise, não deixe que o medo aumente o caos. O medo tem poder. Gente, medo tem poder. Medo tem poder. Medo tem poder de paralisar pessoas. Medo tem poder de impedir gente de dar um passo de fé que já deveria ter dado.
A gente canta uma canção aqui, que eu quero ser como Moisés, que fez o que o povo não fez porque teve medo de subir a montanha. Quando Deus fala para Moisés assim, suba a montanha, Moisés dá uma chance para o povo e fala, vamos lá ver Deus. O povo fala assim, eu não, tenho medo dele. O medo impediu o povo de Israel de ter uma experiência fantástica com Deus. Existem pessoas nessa noite impedidas de viver experiências fantásticas com Deus, porque tem medo dos resultados que isso vai provocar. Existem pessoas que estão sendo impedidas pelo medo de assumir uma liderança, de assumir um lugar de relevância no mundo. Sabe por quê? Porque tem medo do que vai ocorrer depois dessa decisão. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, você quer ter esperança no meio do caos? Então troque o medo pela esperança, troque o medo pela coragem. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não te espantes, não te assustes. Assim como fui com Moisés, serei contigo também, Josué. Não tão somente obedeça a minha lei, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e eu te farei conquistar toda a terra onde você colocar a planta dos seus pés. Sabe por que Deus disse para Josué não ter medo? Porque ele estava borrando de medo. Medo é natural, todos nós somos alvo do medo. Não existe nada que possa nos paralisar tanto quanto o medo. Mas nessa noite Deus diz a você o que ele disse a Josué: seja forte, seja corajoso. Não deixe o medo te parar, não deixe o medo te impedir de avançar, não deixe o medo te impedir de dar um passo de fé, não deixe o medo te impedir de andar com a cabeça erguida e dizendo: eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, e Ele me levará onde Ele prometeu que me levaria. Paulo se levanta e diz: não, pode parar com esse negócio, que história de medinho é esse aí? Pode parar, vamos para cima, vamos para cima. Eu quero dizer a você nessa noite, irmão, independente do resultado dessas eleições, nós vamos para cima, nós vamos ganhar a Serra para Jesus, nós vamos ganhar o Estado do Espírito Santo para Jesus, nós vamos ganhar o Brasil para Jesus, independente de quem estiver sentado na cadeira do presidente. Por quê? Porque há uma promessa sobre essa nação, há uma palavra de Deus, um decreto de Deus sobre essa nação, e nada nem ninguém, nenhuma ideologia pode impedir o cumprimento da palavra do Senhor. Aliás, Deus é especialista em cumprir promessas no meio do caos. Mar calmo nunca formou bom marinheiro. Soldado bom não se forma no quartel, é na quintura da batalha mesmo. Troca o medo pela coragem. Troca o medo pela coragem. Desenvolva uma cultura de confiança em Deus através da oração. Eu não sei se você entendeu, mas sabe por que Paulo está todo zen ali, o pau quebrando e Paulo está zen? Ele disse, ele nos dá a chave, ele falou: eu passei a madrugada conversando com Deus, e um anjo do Senhor apareceu para mim. Enquanto vocês estavam loucos por aí tentando jogar coisa fora, eu estava orando ao Senhor. Enquanto vocês estavam loucos tentando salvar o navio, eu estava orando ao Senhor. Uma voz antiga já disse: quando trabalhamos, quando oramos, Deus trabalha. Quando você trabalha, mas quando você ora, é Deus que trabalha. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui com tantas necessidades, com tantas demandas, e eu olho o caixa e não tem, eu olho para as pessoas, elas não podem me ajudar. Então nessa hora eu tenho que ir para onde? Para um lugar que Paulo foi, para o fundo do porão, dobrar o joelho e dizer: Senhor, faz algo, porque se o Senhor não fizer, ninguém pode fazer. Pois naquela madrugada de caos, naquela madrugada de tempestade, naquela madrugada tão confusa, Paulo foi visitado pelo anjo do Senhor. E eu vim aqui nessa noite dizer a você que é perfeitamente possível, nas noites mais sombrias e escuras, uma luz brilhar dentro do teu quarto, uma forte visitação de Deus, trazer um renovo para o teu coração, uma esperança em meio ao caos instaurado. A tripulação inteira está em caos, está em loucura, e Paulo está: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Canta para você mesmo, levanta sua mão e diga: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela
ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus, Brasil, e vai. Os prisioneiros e a tripulação começam a ouvir essa cantoria lá no porão. E o centurião manda alguém lá para ver o que está acontecendo. E assim como aconteceu no cárcere em Filipos, de meia-noite foram ver Paulo e Silas estar cantando ao Senhor. O pau quebrando lá fora, o vento soprando, o navio se desfazendo todo e Paulo está lá cantando. E quando alguém chega e diz: Paulo, como é que você pode cantar no meio desse caos todo? Paulo diz: simples, o anjo do Senhor me visitou nessa noite. Eu tive uma visitação de Deus. O Senhor me visitou. E o Senhor falou comigo que nós vamos chegar. Eu quero dizer, irmão, você vai chegar. Naquele grande dia, alguns vão chegar sem pé, sem mão, mas vai chegar. No juízo final, no dia da prestação de contas, alguns vão chegar cegos, mas vão chegar. No dia da prestação de contas, alguns vão chegar cheios de cicatrizes, com dedo amputado, com perna amputada, mas vão chegar. Paulo disse: o Senhor falou comigo que nós vamos chegar do outro lado. Há uma promessa, mas olha aqui, não se trata apenas de ter uma promessa. Paulo tinha uma missão. Toda promessa de Deus está atrelada a uma missão que Ele confia a você. Deus não te livra só para você bater palma. Deus te livra para você livrar alguém. Deus não te sara para você ficar exibindo por aí laudo médico de cura. Deus te sara para você sarar alguém. Sarados para sarar, curados para curar, libertos para libertar, salvos para salvar, livres para livrar. Paulo diz: Deus não vai me deixar morrer aqui, sabe por quê? Ele está me levando para Roma para cumprir uma missão. Eu estou indo a passeio, você não está aqui nesse mundo a passeio, você não está aqui num playground, você não está aqui curtindo férias. Isso que a gente vive aqui chamado terra, vida, isso não é um passeio, você está aqui a caminho de uma missão. E é isso que dá esperança para Paulo. Paulo sabe, eu não estou aqui brincando, eu estou aqui para cumprir uma missão. Um dia eu fui lá para a Bahia, lá para o sertão, Serra do Ramalho. Quando eu fui sozinho, a pessoa que ia comigo desmarcou em 1.780 quilômetros. 18 horas de viagem direto, sozinho. E quando eu voltei, chegando em Teoflotone, o carro bateu o motor. Primeira coisa que eu disse: eu não estou passeando, eu não estou brincando. O Deus a quem eu sirvo haverá de me dar uma saída. Meu irmão, eu nem sabia que ali pertinho daquela cidade se mudou uma família para a igreja. Eu fui acolhido por aquela família, hospedado por ela. Eles levaram meu carro para a oficina, pagaram a metade do conserto. Eu ainda preguei o evangelho e salvei 2 pessoas naquela cidade. O Deus a quem eu sirvo não me deixará perdido no meio do caminho. Aquele que me chamou é fiel para completar a boa obra. Se Deus me diz que eu vou chegar a Roma, Paulo diz: eu vou chegar a Roma. Se foi Deus que me chamou para esta obra, Ele me fará completar. Eu não vou parar enquanto eu não ver a obra de Deus se cumprir na minha vida. É ter essa convicção, essa certeza acerca do seu chamado e entender que o caos, entender que as adversidades, que as lutas e que as aflições são parte do chamado. As lutas, aflições e adversidades não são um caso à parte, não. As lutas, aflições e adversidades, elas são
parte do nosso chamado. Meu irmão, sem aflição a gente não ora, ou ora pouco demais. Meu irmão, sem aperto a gente não adora, ou adora meia boca demais. Meu irmão, as lutas, as adversidades, as provações não são um caso à parte, elas são parte do seu chamado, elas nos aproximam mais de Deus. Paulo passou a noite inteira buscando e adorando a Jesus, porque o vento não estava tranquilo, pelo contrário, uma forte tempestade se formou lá fora. Sabe como ter esperança no meio do caos? Simples, buscando ao Senhor. Paulo passa a madrugada num porão, orando a Deus. Ah, pastor, mas isso é tão simples. É simples. É a gente que complicou. É simples assim mesmo. É ir para o porão e buscar o Senhor. É ir para o lugar secreto e colocar a vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho como resolver o problema desse navio, ele está indo para o beleléu, mas o Senhor tem uma saída. A resposta, o resultado: um anjo do Senhor visitou Paulo. E quando ele sai dali, ele sai não apenas convicto da presença e da companhia de Jesus, mas ele sai dali ainda mais convicto da missão para o qual ele foi chamado. Cada luta que eu passo, cada perrengue que eu passo, só aumenta a convicção do meu chamado. Foi para isso que eu nasci. É para isso que eu estou nesse barco. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Reconheça a sua parcela de responsabilidade. Troque o medo pela coragem. Desenvolva uma cultura de confiança em Deus através da oração. Tenha uma consciência clara do seu chamado, mas também da sua identidade. Paulo diz assim: o Deus a quem eu pertenço. O Deus a quem eu pertenço. No meio do caos você pode ter esperança por causa da sua identidade. Em Cristo Jesus nós estamos assentados nas regiões celestiais. Você é filho de Deus, você é amado de Deus, você é eleito de Deus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você é salvo, redimido, você é bendito do Senhor. Você tem uma identidade de filho, isso nada pode roubar. Entender a nossa identidade traz esperança no meio do caos. Não é possível que o meu Pai, que é tão bom, vai deixar eu naufragar desse jeito. Deus está fazendo algo, é isso que eu penso. Deus está fazendo algo, ainda que por detrás dos bastidores, Deus está fazendo alguma coisa. O meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Será que você pode colocar a mão sobre o teu coração e dizer isso mesmo? Diga: o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o nosso Pai é bom, o nosso Pai é bom. Ele não nos entregaria à vergonha. O nosso Pai é bom, Ele não nos entregaria à vergonha. Deus está permitindo, então Ele tem um propósito por detrás dessa tempestade. Deus está permitindo, então Ele tem um propósito por trás desse caos. No mínimo, Ele quer gerar esperança no seu coração em meio ao caos. Desenvolva uma cultura de confiança. Enquanto a tripulação toda doida no navio para lá e para cá, Paulo está no porão, orando e buscando ao Senhor em jejum. Diga-se de passagem. Desenvolva uma cultura de confiança. Por quê? Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu escudo, Ele é o meu baluarte, Ele é a minha torre forte, o meu lugar de habitação. Nele eu estou guardado, nele eu estou protegido, nele eu estou seguro, porque nele eu sou amado. O Senhor é a minha rocha, o meu rochedo, Ele é o lugar da minha habitação e os meus pés estão firmados nele. Ele não deixará vacilar os meus pés, porque o guarda de Israel não dorme nem cochila. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. Ele te guardará de dia, te guardará de noite. Ele te protegerá da praga da noite, e te guardará também das aves de rapina que voam ao meio-dia. O Senhor é o Altíssimo, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu pertenço. E o Deus a quem eu sirvo me disse, me prometeu, me garantiu que todos nós chegaremos em Roma. É uma promessa do Senhor, não é uma falácia dos homens, não é uma conversa manipulativa de um pastor, é a promessa de Deus. Meu irmão, você precisa desenvolver confiança no Senhor. E quem confia no Senhor sabe que se a tempestade não passar,
Ele nos fará andar sobre as águas. Paulo tinha convicção. Eu acho que Paulo pensou assim: nem que eu saia daqui andando por cima desse mar, mas eu vou chegar em Roma, porque Deus disse que eu chegarei. Levanta suas mãos nessa noite. Levanta suas mãos nessa noite. Adore ao Senhor, aquele que te prometeu, aquele que cuida de você, aquele que te guarda em meio ao caos, aquele que te protege no meio das tempestades. Ele muitas vezes não nos livra da tempestade, mas Ele sempre nos livra na tempestade. Ele não livrou Daniel dos leões, mas Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas Ele livrou os amigos de Daniel na fornalha. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite.